Glória a Deus. Paz, Senhor, a todos. Fernando, você me fez rejuvenescer nessa manhã. Iê, iê! Nossa, meu. Eu me senti lá no SOS da Vida, um dos primeiros, com a Ademar de Campos fazendo assim com a gente, assim. Eu acho que com 16, 17 anos. Um menininho, rapaz, que benção. Nossa, eu tô arrepiado aqui por essa lembrança. Sam, glória a Deus pela tua vida, Sam. Ronaldo, Eliel, todos vocês, faz parte da nossa família também aqui do Heliópolis. E a mensagem que eu queria ministrar com vocês, não sei nem se eu já ministrei ela alguma vez, é Salmo 22, versículo 13. Eu queria falar sobre leão. A gente tem que matar um leão por dia, né, pastora? Diz assim: como o leão voraz, rungindo, escancaram a boca contra mim. O Salmo de Davi, ele faz esse relato aqui sobre um leão feroz, que abria a boca contra ele, rungindo. E um rungido de um leão, ele pode ser ouvido até 11 metros, 9 metros de distância, 9 quilômetros de distância. Apenas um rugido de um leão, quando ele dá aquele brado de 8 a 9 quilômetros de distância. E aí Davi, ele começa a dizer que o leão está feroz e está rugindo. Você já parou para pensar como as pessoas se enfurecem contra a nossa vida, contra a tua vida, contra teu ministério muitas vezes? Já parou para pensar como você adquire no meio da sua caminhada tantas adversidades, tanta dificuldade, muitas vezes apenas fazendo bem? Quem já viu aquele ditado que diz: se matando um leão por dia? Todos nós que estamos nessa manhã aqui adorando a Deus, estamos passando por um momento de dificuldade, seja material, espiritual, seja familiar, seja financeiramente. E como é que você vai fazer para matar ou destruir todo leão feroz que se levanta contra a sua vida? O que nós temos feito para resistir às investidas desse leão? O apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos estar atentos, porque o leão ele é feroz e está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E dentro desse texto de leão, tem alguns homens dentro da Bíblia que foram surpreendidos por leões. Um desses homens chama Sansão. A Bíblia diz, no capítulo 14 de Juízes, que Sansão estava a caminho de Tímina e ia ele, sua mãe e seu pai para o casamento dele. Quando ele chega numa fazenda de uvas, ele é surpreendido por um leão novo, forte e feroz. E ele vem de encontro a Sansão para devorá-lo, para matá-lo e para destruir. Mas a Bíblia também vai dizer, irmãos, que o Espírito Santo de Deus desceu rapidamente sobre a vida daquele homem, lhe deu uma força tão grande que ele matou aquele leão como se fosse apenas um cabrito. Ele não tinha nada nas mãos, ele não tinha uma arma, ele não tinha outra alternativa a não ser ter a presença de Deus. Como é que Sansão derrotou aquele leão? Com coragem. Porque eu tenho para mim que se fosse eu ia tentar correr.
Se fosse eu ia tentar fugir. Talvez se fosse você, também tentaria. Se fosse o Eliel, fortinho do jeito que ele está aí, ele já ia ficar no mesmo canto e dizer, pode vir, Leão, me deu. Olha, a gente vê os problemas se levantando na nossa frente, vê as dificuldades, muitas vezes passa por ingratidão, muitas vezes passa por abandono, muitas vezes passa por desprezo, passamos por um monte de coisa. O que resta para mim e para você? Desistir? Entregar os pontos? Abrir mão do casamento, abrir mão da família, abrir mão da felicidade? Ou fazer igual Sansão fez? Ele foi surpreendido. E quando ele abriu os olhos, que ele olhou à frente, já não tinha mais para onde correr, já não tinha mais o que fazer, a não ser o quê? Enfrentar. Então, nessa manhã, no nome de Jesus, eu estou pregando para mim, porque nós temos um monte de coisas para vencer. A gente tem um monte de coisas para conquistar. A palavra de Deus diz que consagra ao Senhor os teus projetos e eles serão bem-sucedidos. Mas isso não quer dizer que os leões vão querer nos surpreender. Isso não quer dizer que os leões não vão aparecer na minha frente ou na tua frente para nos desanimar. O desânimo é deixar se abater. O desânimo é retroceder, é desistir. E muitas vezes o problema é tão grande, as lutas se crescem tanto, que a gente perde a coragem de enfrentar. Vai chegar um ponto que a gente pensa assim, é melhor desistir do que prosseguir. Mas aí o servo de Deus chamado Sansão, ele ensina para mim e para você que quando não houver mais força em mim, quando não houver mais força em você, quando você não tiver mais possibilidade nenhuma, apenas a presença do Espírito Santo de Deus será suficiente para a minha vida e para a tua vida, para a minha vitória e para a tua vitória. Quer vencer? Seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas perguntam como é que você pode ter ido tão longe? Como é que você ainda está em pé? Talvez as pessoas perguntem como é que os pastores, os ministros de louvor, os obreiros da casa de Deus, as pessoas têm perguntado como é que você tem permanecido em pé. É que eles não sabem que o segredo meu e o segredo teu é ter coragem em Deus, é ter a presença de Deus. Porque com a presença de Deus na nossa vida, nós derrotamos os leões que nos surpreende e derrotamos com coragem. Quando Josué tem um diálogo com Deus, a Bíblia diz que Deus fala para ele, sejas forte e corajoso. Igreja, diante de tudo que nós temos passado e enfrentado no mundo, o que o crente não pode perder nesse exato momento é a sua confiança em Deus e a sua coragem de permanecer na verdade do Senhor. Os caminhos corruptos têm muito, mas o caminho verdadeiro é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Bíblia vai dizer que para enfrentar leão, nós devemos ser determinados. O que tem faltado muitas vezes para nós, além de coragem, é determinação. Olha o exemplo do Razak. Uma noite inteira trabalhando, uma noite inteira em uma atividade, uma noite inteira fazendo o seu trabalho, e eu creio que ele desempenha o seu melhor trabalho, a sua melhor maneira de servir a sua empresa. E aí ele poderia estar descansando, poderia
e ele veio ouvir a palavra de Deus. Isso demonstra que ele tem uma determinação. Você é determinado ou você é daqueles que desiste fácil? Está vendo o Fernando que nos abençoa aqui todas as manhãs de domingo, através de uns louvores lindos? Eu tenho certeza que na trajetória dele, desse ministério lindo que Deus deu a ele, ele já teve momentos que precisou ter coragem em Deus, e determinação é aquilo que ele não pode faltar no músico, é determinação. Por quê? Porque precisa treinar, precisa se aperfeiçoar, precisa pegar um tom, precisa pegar a melodia, precisa mexer no violão, tocar perfeitamente, porque quer mostrar e entregar o melhor para Deus. E por que muitas vezes nós não queremos ser determinados, igreja? Sermos perseverantes naquilo que Deus entregou para cada um de nós. Muitos crentes têm desistido de vencer porque falta coragem de prosseguir enfrentando os problemas. Falta coragem de ser determinado. Eu vou ser determinado, você vai ser determinado. Quando a Bíblia diz que o povo de Moabe se levanta contra Josafá, uma grande multidão, a Bíblia diz que para vencer, ele não tinha exército suficiente, ele não tinha condições de ir à guerra. E o que ele fez então? Ele foi buscar a presença de Deus dentro do templo, se posicionou diante de Deus, orou a Deus e ficou ali até a resposta de Deus chegar. Às vezes a gente não tem determinação de esperar a resposta de Deus. Às vezes a gente não tem paciência de esperar Deus falar. Sabe por que tem muito crente triste, abatido, desanimado? Porque toma decisões por si próprio, confiando, eu estou sentindo no coração. Na verdade, a gente pode até sentir algo de Deus no coração, mas a melhor resposta, ele vai falar comigo e com você, audível, de uma forma que a gente vai ter paz no nosso coração, e a paz que excede todo entendimento. Quer vencer leões? Tenha coragem. Quer vencer leões? Tenha determinação. Quando aquele gigante Golias, no capítulo 17 de 1 Samuel, está afrontando o povo de Deus, não aparecia nenhum homem valente, não tinha um soldado capacitado o suficiente para lutar com ele. Ele vinha insultando a Deus, vinha insultando o povo. Quem foi que se prontificou a lutar com ele? Foi um jovenzinho chamado Davi. E Davi, quando ele se oferece, ele não se oferece, igreja, por se oferecer, não. Ele sabia que haveria uma recompensa, porque ele pergunta: o que vai ganhar o homem que matar esse sujeito aí? A determinação da sua luta, ela tem que ter um porquê, aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, aonde você quer estar, o que você quer fazer e por que você quer fazer. Quando a gente se prontifica a fazer e ser determinado na obra de Deus, os leões vêm com fúria, vêm com força, vêm rugindo. Mas o leão que protege a minha vida e protege a tua vida, ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso general que vai à nossa frente. Então não tenha medo das intimidações do teu inimigo. Quando ele diz que você é fraco, ele pode dizer que você não tem força suficiente, ele pode dizer que você não tem chamado para fazer tal coisa, que você não foi escolhido para vencer, que você não foi escolhido para conquistar isso, mas isso é mentira dele. Quando a Bíblia diz que Davi vai para lutar contra aquele gigante, a Bíblia diz que Saul tentou colocar uma armadura nele, colocou as vestimentas de soldado de Saul reais nele, e aí Davi está saindo igual um robô, não consegue lutar porque as armas não eram de Davi.
Aquela armadura não era de Davi. Deus não quer nem eu, nem você lutando com gambiarra dos outros. Ele quer que você lute com as armas que ele já entregou para cada um de nós. As pessoas lutam e eu sofro muitas vezes pelo meu jeito, porque eu sou espontâneo, eu falo espontaneamente, brinco espontaneamente, prego espontaneamente. Eu não sou um robô que vou numa igreja, que vou na minha igreja fazer um teatro, fazer uma interpretação de não. Eu vou como um pecador arrependido pregar para pecadores que também, os que não são, precisam se arrepender. Davi sai igual um robô, ele disse: ei, Saul, isso aqui não dá para mim, não. Essas armas aqui eu não vou conseguir nem olhar para a cara do gigante. E Saul, talvez num diálogo entre eles, pergunta: e tu vai fazer o quê, menino? Como é que tu vai lutar contra esse gigante? E aí Davi começa a dar um relato para ele das suas experiências com quem? Com Deus. Como é que estão suas experiências com Deus? Porque nesses últimos dias as pessoas aprendem a falar o que o crente gosta, aprendem a se vestir como os crentes da mídia gostam, aprende a fazer um monte de coisa que as pessoas gostam, mas esquece que o mais importante não é o que as pessoas gostam. O mais importante é o que Deus gosta em você e em mim. O mais importante é as nossas experiências diretamente com o trono da graça de Deus. Davi começa a dizer para Saul: olha, eu simplesmente cuido das ovelhas do meu pai. Eu sou pequenininho, Saul. Eu sou aquele que, se não fossem os escravos a cuidar das ovelhas, seria o filho mais novo. Eu sou o mais novo cuidando das ovelhas. E aí Saul disse: menino, tu cuida de ovelha e quer matar gigante? Ele disse: é. Mas esse menininho aqui que cuida de ovelha já teve experiências que meus irmãos não tiveram, o seu exército não teve. E quais são essas experiências, jovem? Ele diz: quando aparecia um urso, quando aparecia um leão, que pegava a ovelha do meu pai, eu não desistia. Eu não deixava ele levar as ovelhas, dizendo: é só uma ovelhinha, é só uma, é apenas uma. Não, eu tinha determinação, eu ia atrás daquele urso, eu ia atrás daquele leão, e eu agarrava eles, dava golpes neles, eu lutava com eles e arrancava as minhas ovelhinhas de dentro da boca do urso e do leão. Ele está dizendo sobre determinação de novo. Ele está falando que se você tem perdido algo, você tem que lutar, rever, buscar. É muito lindo quando a gente canta, restitui, mas os crentes não querem mais perseverar por restituição na sua vida. A gente não quer perseverar para reconquistar o que é nosso. A gente não quer ser perseverante em obter aquilo que a gente já teve um dia. Tantos crentes que perderam a presença, que anda dentro da casa do Senhor gelado. Se um pinguim espirra perto deles, pega gripe de tão frio. Por quê? Porque a gente não persevera mais em permanecer, enchendo a nossa vida da presença de Deus. Eu não quero ter dinheiro, eu quero ter a presença, porque quem tem a presença de Deus tem alegria, tem paz, tem ânimo, tem objetivo, tem um alvo a prosseguir. O que você está faltando em você? Aqui nós tínhamos uma mulher que não podia gerar um filho aqui, e ela era perseguida pela família do esposo, o casamento estava ainda a pique. Ela não podia gerar um bebê, era estéril, os exames, a medicina não podia mais ajudá-la, mas a determinação dela, como foi falado aí pelo pastor Manuel, o propósito, a perseverança, o choro, a lágrima no altar de Deus. Você tem chorado no altar do Senhor para obter as respostas que você precisa? Porque a gente tem aprendido que se a gente quer alguma resposta de Deus,
É bom a gente ir onde tem a revelação da irmã Joaninha, onde ela fala tudo. Ela diz até o valor que você tem na carteira. Ela fala até o fio de cabelo que o Ronaldo tem na cabeça. Ela fala até qual é o cabeleireiro que o Razak vai. E a gente fica procurando as revelações, alguém dizer para nós, olha, o senhor está... Eu creio nisso, igreja. Mas eu sei que quando eu quero algo da parte de Deus, eu preciso e você precisa ser determinado no propósito até Deus te responder, e Ele vai te responder. Ainda que Ele tenha que usar uma jumenta para falar contigo, mas Ele vai te responder. Ele vai nos responder. Ou seja, quando Ele responder, Ele vai nos conduzir pelo caminho, Ele vai nos levar a obter o resultado da nossa determinação. A Silvana não podia gerar filho, mas foi determinada. Hoje ela está segurando a Eloá nos braços. Hoje ela está sorrindo à toa. Só que não é aquela música do Michel Teló, não. É sorrindo de alegria, sorrindo de felicidade, sorrindo porque alguém que era considerada insignificante, alguém que era considerado estéril, que não podia gerar vida, hoje está segurando em seus braços a sua filha. Você vai, nessa manhã, perseverar, ser determinado e vai prosseguir, porque crente não anda por andar. Crente prossegue. Prossegue para onde? Para um objetivo. E qual é o nosso maior objetivo? O céu. Se tu não estiver prosseguindo com o objetivo de ir para o céu, tu está perdendo tempo. Porque o nosso objetivo maior não é criar uma igreja grande, ficar conhecido nas redes sociais, receber um monte de curtidas. O nosso maior objetivo, enquanto estamos presentes aqui, é levar almas a Cristo e sabendo que temos que ser determinados para alcançar o céu ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Davi, ele não desistiu. Ele poderia perder a ovelha, mas ele disse, ovelha do meu pai, eu não perco para a boca de leão. Ontem, nós estávamos reunidos lá com as crianças e houve um monte de coisa para não ser feito. Dia 12, o Dia das Crianças, a comunidade lá, patrocinada pelo tráfico, fez a festa deles. E aí o tráfico colocou som, funk, bebida, tudo porque, na verdade, eles usam as crianças como um pano de fundo para vender as drogas deles. E aí não deixaram a gente fazer onde a gente queria na comunidade. Tudo bem, nós temos o nosso espaço lá. Fomos para o nosso espaço ontem e fizemos da forma que Deus se agrada, falando do amor de Jesus, falando para aquelas crianças com um murro no rosto, que eu tenho fotos aqui das crianças machucadas, crianças sujas, crianças defecadas, crianças maltratadas. E eu fiquei com a frase do Manuel falando para mim sexta-feira à noite, porque eu ficava insistindo com esse negócio de voltar para o campo de missões no Nordeste. Eu ficava sofrendo todo o tempo, dizendo que eu quero ir embora, eu quero ir embora. E o Emanuel falou, se tu tivesse ido embora, quem ia estar fazendo isso daí lá dentro da Wills? E aí ontem, quando aquelas crianças chegaram e começaram a ouvir a palavra, a sorrir porque estava comendo um cachorro quente, a chorar, de ter alegria porque estava segurando um pacotinho de bala na mão. E aí a gente vê que a gente não custa nada ser determinado para conseguir levar um sorriso, uma alegria, um dia diferente na vida de uma pessoa. Tudo que Deus quer muitas vezes é que a gente consiga superar os nossos medos, que a gente consiga superar
os traumas, muitas vezes, as dificuldades, as marcas que a vida nos prega e conseguir fazer a vida de alguém diferente. Seja determinado, igreja. Seja determinados. Se você pode fazer, faça. Não espere reconhecimento de homens, não espere que as pessoas, talvez amanhã eu vou entrar na comunidade, aquelas crianças talvez nem vai me lembrar de mim, mas não tem problema, outras oportunidades surgirão com outras crianças, outras pessoas, e o importante é que você esteja determinado a cumprir seu chamado no nome de Jesus. Quer vencer leões? Faça como Daniel, que venceu os leões através da oração. O que sobrou para Daniel? Fugir do reino não podia. Negar o seu Deus não podia. E aí a Bíblia diz que ele fez o quê? Orou. Ora, Daniel. Tem uma música da Mara Lima que é linda. Fala, ora, Daniel. Aí Daniel orou, igreja. Agora você imagina, você está em oração, e aí entram uns soldados grandões dentro da sua casa e lhe pega pelos braços e diz, para onde é que eu vou? Estou te levando para a cova dos leões. Aí você, nós hoje, os crentes modernos de hoje, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou dando dízimo, a gente quer se justificar diante da dificuldade. E muitas vezes Deus permite que elas venham para Deus mostrar que Ele é Deus na minha e na tua vida. Para Ele mostrar que a tua oração não é em vão, que a tua adoração não é em vão, que você não está em vão servindo a Deus, crente. Joga Daniel dentro da cova. Por quê, pastor? Por causa de inveja, por causa que Daniel era destacado, tinha espírito de excelência sobre a vida dele. Sabe por que as pessoas tentam sempre jogar a gente dentro da cova com o leão? Por causa da presença de Deus, que faz você ser uma mulher sábia, que faz você ser um homem sábio, que faz você ser um homem que se destaca onde você chega. Pura inveja. Estão jogando Daniel agora dentro de uma cova, um buraco cheio de leão. Quem que não teria medo? Mas a Bíblia diz que Daniel orou. Se você tem orado, irmão, fique tranquilo. Isso não quer dizer que não se levante tempestade. Isso não quer dizer que não vai haver dificuldade. Isso não quer dizer que não vai haver problema. Mas pode haver. Mas a vitória será muito maior. Porque maior é aquele que habita em mim e em você do que o que habita no mundo. O leão do mundo, ele está ao nosso derredor. Mas o leão que nos guarda e nos protege, ele é o leão da tribo de Judá. O nome dele é Jesus, o Filho de Deus. Quando joga Daniel dentro da cova, parecia que tudo estava perdido. Mas agora eu quero te convidar a raciocinar comigo. O Senhor enviando, o próprio Cristo vindo, eu penso assim comigo, não está na Bíblia. É que tem uma palavra aí que os homens conjecturando, né? Tem uma palavra que o pessoal gosta de usar. Conjecturando. Vamos pensar aqui que Jesus vem dentro da cova, Fernando, e se apresenta para aqueles leões com o rosto dele como leão. Penso eu fico arrepiado aqui, porque eu penso ele dizendo, olha para mim aqui, leões. O meu profeta vai descer aqui hoje e vocês vão, não quero ouvir rugido, não quero ver garrinhas para o lado de fora, e se ele quiser dormir em cima de um de vocês como travesseiro, aceite, porque quem está falando aqui é o verdadeiro leão. Joga Daniel cai, os leões, tudo um gatinho. Não. A Bíblia diz que uma noite pode ser uma noite de tristeza, mas a alegria vem
pelo amanhecer. E aí, no amanhecer, o rei não dormiu, música não tocou, os invejosos se alegraram e disseram: vamos acompanhar o rei para ver a morte de Daniel. Só sobrou as roupas, só sobrou isso, não sobrou nada. Outros diziam: comeram até os ossos. Quando o rei chega lá e diz: Daniel! Aí o Daniel lá dentro. Talvez fosse nós, ia ficar em silêncio um pouquinho para dar uma preocupação, né? Para fazer o rei sofrer mais um pouquinho. Aí Daniel deu: fique em paz, rei! Estou vivo! Estou em pé! E os leões? Os leões estão dormindo! Quer vencer leão, igreja? Ore! Porque a oração transforma tudo. A oração transforma tudo. Seja corajoso, seja determinado e ore. Porque através da oração é que as coisas na minha e na tua vida são transformadas diariamente. Está precisando de uma provisão de Deus? Ore. Abraão, ele poderia ter pego Isaac no pé do monte e disse: não vou ter força para subir. Mas a Bíblia diz que ele deixa os servos e diz: vamos subir no Moriá, Isaac? Vamos cumprir o nosso propósito diante de Deus? Ele não viu. Mas como é que ele fez o altar, fez o fogo, preparou tudo, e na hora de colocar o cutelo no pescoço de Isaac sacrificar, a Bíblia diz que o anjo manda ele parar e do lado dele tinha um cordeiro. Aquele cordeiro, igreja, não foi um passo de mágica, não. Todo o tempo já estava lá enroscado nos arbustos. Porém, muitas vezes, Deus só vai abrir os nossos olhos na hora que eu e você orar, ter coragem, ser determinado e ir até o fim no nome de Jesus. Quero agradecer a vida de vocês, peço a oração de vocês por mim e pela minha casa. E não esqueça dessa pequena lição para nós nessa manhã. Coragem, determinação e oração é o segredo da vitória de todos nós, no nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Ele é o nosso Jeová, amém?